Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Luciana, eu sou a mãe do Lucas. Eu andei gravando alguns vídeos, eu acho que uns 2 ou 3 só pro meu canal, tá? Falando a respeito da morte, né, do meu filho. Ele, esse mês fez 2 anos da perda dele e eu venho aqui falar a respeito de como é que a vida segue, né? Depois que a gente perde um filho, da maneira que eu perdi. Eu já convido vocês a me deixar um comentário, me deixar um joinha e falar pra vocês assim que o quanto é difícil seguir, né? Sem ele. O Lucas, ele tinha 22 anos e agora, dia 24 de outubro, ele estaria de aniversário. E eu vou a Porto Alegre, eu sempre vou, né, a Porto Alegre a cada 2, 3 meses, e agora nos aniversários dele eu vou também. Vai ser o segundo aniversário dele. Sem ele aqui, né? Ele, quando aconteceu tudo isso, foi um mês antes do aniversário dele. Então, no mês seguido da morte dele, ele estaria de aniversário. E é muito difícil. Eu tenho 5 filhos, né? Com o Lucas. Isso não mudou. As pessoas às vezes me perguntam sobre isso. E às vezes eu fico até meio sem entender o porquê me perguntam como 5 tu não... Então, e eu acho estranho, né, esse tipo de pergunta, porque eu sempre vou ter, né, 5 filhos. Não mudou no meu coração, nem na minha história. Vou fazer 50 anos e não mudou isso. Nunca vai mudar. E essas fotos aqui atrás é o que eu tenho, fotos dele no meu quarto, né? Eu tenho na minha cozinha. Porque o Lucas faz parte da família, sempre vai fazer. Ele pode não estar hoje aqui fisicamente, mas foi a maneira que eu, como mãe, aprendi a enfrentar esse luto dia a dia, que não é fácil. Só quem perdeu um filho sabe, e não importa a maneira, né, de como se perdeu, ele é difícil do mesmo jeito. Eu, desde que eu perdi o Lucas, eu convivo com uma insônia dia após dia. Tem noites que eu vou dormir 5 horas da manhã, realmente eu não consigo dormir. E isso tem me feito muito mal, porque acaba prejudicando, né, o dia a dia. O que eu queria dizer também, gente, é que a vida vira de cabeça para baixo depois que a gente enterra, né, um filho. Nada mais parece fazer sentido em relação aos dias, porque a gente passar a viver sem receber aquele telefonema, sem tudo aquilo que a gente, né, achou que ia viver a vida toda, porque o normal é uma mãe ser enterrada antes do filho. Jamais, eu em nenhum momento da minha vida, né, eu pensava que ia passar por uma situação dessa e sozinha, porque as pessoas falam muito
de empatia para pessoas em luto. Isso não existe, não existe. Conforme vai passando o tempo, as pessoas vão se afastando porque tu incomoda com a tua tristeza, né? Em comemorações, né? Que eu sempre falo assim aqui, eu me visto de sorrisos para não incomodar as pessoas. Porque eu aprendi nesses 2 anos que só a gente sente toda aquela dor, né? Por ter perdido ele. Só eu sinto. Eu no começo eu cobrava muito, isso até mesmo de familiares meus, porque eu me sentia muito sozinha e eu cobrava muito isso deles. Até eu entender que na verdade a dor é minha, eu sou a mãe. Isso dói, sabe? Porque é uma dor tão grande, a gente não sabe como enfrentar. A gente vai entendendo, né? Conforme vai passando os dias, eu acho que na verdade a cabeça da gente vai trabalhando pro corpo da gente aceitar isso. Não é fácil porque quando a gente tá grávida de uma criança, a gente sempre tem um futuro, a gente pensa num futuro com ela, né? Não um futuro sem ela. O meu filho tinha 22 anos, mas pra mim ele era só um menino. Ele recém tinha começado a vida dele fora de casa, morando sozinho. E isso é muito ruim. Mas eu tô indo aos poucos, assim, dia após dia. Ainda não tirei roupas dele. Eu recebi roupas dele, né, do pai dele, 2 meses depois da morte dele. Eu guardo como se fosse um tesouro. Eu não me desfiz e acho que nem sei se em algum momento da minha vida eu vou conseguir me desfazer. Porque é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Mas eu tô em pé. Teve momentos que eu achei que eu ia enlouquecer, mas eu tô em pé. E hoje é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, nesse mês, né, que fez 2 anos da perda do meu filho. E já começo a trabalhar dentro de mim a ida lá no cemitério no dia do aniversário dele, porque é sempre muito difícil, muito difícil. Eu moro longe, eu já tinha comentado, eu moro longe. Eu moro a 450 quilômetros da onde ele foi enterrado, porque ele foi enterrado aonde ele morava, né, pelo pai dele. Na época foi tudo muito rápido. Quando eu cheguei já estava tudo sendo preparado para ele ser enterrado lá. E eu ainda continuo naquela função de convencer o pai dele de botar uma foto, botar o nome dele, porque eu ainda chego lá e fico procurando aonde ele está para mim botar uma flor, para mim botar alguma coisa. Eu vou deixar uma fotinho aqui no final da como é que é lá, aonde ele está, sem uma lápide, sem nada. E o que eu mais quero é conseguir fazer isso, mas eu preciso da permissão, né, do pai dele e da madrasta dele. E como eu não converso mais com eles, né, desde a morte do meu filho, é muito difícil. Mas é isso que eu tenho hoje pra dizer. Eu pretendo voltar com outros vídeos mais rápidos, né? É que eu ainda tô na luta de um dia após o outro, um dia após o outro. Tá bom, gente? Eu convido vocês a me deixar um joinha, curtir, me deixar um comentário de alguma mãe que também tá passando por isso. E a gente vai se ajudando. Um abraço pra todos vocês. Tchau, tchau.